Olá pessoal, salve salve! Hoje nós vamos fazer um vídeo especial sobre a nova circular do Ministério do Interior italiano que foi publicada na data de ontem. Antes de iniciar o vídeo eu preciso fazer um pedido e 2 registros. O pedido é o seguinte, para que você que ainda não é inscrito neste canal, para que se inscreva neste canal, ative o sino das notificações para receber a notificação de novos vídeos assim que eles forem publicados. Pedir para que, se você tiver curtido o conteúdo, para que você deixe o seu like, também comente caso queira e compartilhe com quem for de interesse. Os registros que eu preciso fazer são 2, né? Vocês devem ter visto aí nos últimos dias que nós publicamos algumas falas públicas de personalidades políticas, né? Personagens políticos importantes da Itália aqui no canal, né? Primeiramente nós temos uma entrevista da ministra Giorgia Meloni, primeira-ministra Giorgia Meloni, com algumas declarações. Ela estava comentando, na verdade, o resultado do referêndum, né? Então ela estava dizendo que a Itália, pelo fato do referendo ter tido baixa adesão, ou seja, não atingiu o quórum mínimo de 50% de votantes e, portanto, ele deixa de... o resultado já não adianta saber qual que é o resultado, porque não atingindo o quórum mínimo não tem sequer a contagem dos votos, né? Então ele estava dizendo, porque a questão era relacionada ao tema da cidadania. Nós sabemos que o referêndum tratou também de outras questões no âmbito do trabalho, né? Do direito do trabalho, mas ela estava comentando especificamente numa entrevista para o Libero Quotidiano, que é um jornal italiano, estava fazendo menção ao tema da cidadania, né? O quesito lá, se vocês lembrarem, do referêndum era para diminuir o prazo de 10 para 5 anos para o requerimento da cidadania por tempo de residência, né? E aí ela começa a falar também do ius sanguinis, né? E tem uma declaração bastante polêmica dela aqui, que é a seguinte, né? Abre aspas: eu continuo acreditando que a Itália tenha uma ótima lei de cidadania, que não é necessário reduzir os prazos para requerer a cidadania, que ela está se referindo ao prazo de 10 para 5 anos do tempo de residência. Agora ela começa a falar do ius sanguinis. Além disso, nós recentemente aprovamos no Conselho de Ministros um projeto de lei para conter os abusos com relação ao ius sanguinis, ou seja, de quem inventava origens italianas para obter a cidadania italiana, mas porque acreditamos que a concessão da cidadania seja uma coisa séria e deve ser reservada a quem tenha uma ligação autêntica com a nossa nação. Bom, aqui ela confunde uma série de conceitos, né? Primeiramente, ela fala de adquirir, né? Para concessão, aliás, né? Na verdade, o ius sanguinis não é uma concessão, é apenas um reconhecimento, né? Ela não tem efeito constitutivo de direito, mas declaratório. Então, na verdade, as pessoas têm um status com o qual elas já nasceram, segundo a Lei 91/92, antes das modificações introduzidas pelo decreto Tajani, né? Então, elas têm um status já adquirido ao nascer. Então, ela aqui fala em concessão, mais uma vez, né? É uma atecnia, né? Da fala da primeira-ministra, e também fala em conter os abusos. Então, na verdade, ela também está dizendo aqui que eles aprovaram um desenho de legge, né? Um projeto de lei. Na verdade, eles aprovaram um decreto-lei, né? Um decreto de urgência, que para se transformar em lei em 60 dias. Então, ela está se referindo ao decreto-lei, mas falando de um projeto de lei, não de um decreto-lei, né? Então, que eles teriam aprovado no Conselho de Ministros um projeto de lei para conter os abusos com relação ao ius sanguinis. Ora, conter os abusos
através de um projeto de lei que reduz os direitos de todos. Então, se alguns cometem abusos, todos devem ter o seu direito reduzido para então os abusos acabarem. Essa é a lógica que está por trás disso, do pensamento dela. Por fim, ela repete a frase célebre, né, do ministro Antônio Tajani naquela conferência stampa, né, a conferência de imprensa que ele deu posteriormente à emanação do decreto, dizendo que, então ela está incorporando aqui o ministro Tajani, dizendo que a concessão, que está, né, equivocado o termo, da cidadania seja uma coisa séria. Concessão aqui no caso para tratar do ius sanguinis está equivocada o termo, né, da cidadania, então seja uma coisa séria. E aqui a novidade, né, e deve ser reservada a quem tenha uma ligação autêntica com a nossa nação. Aqui ela já confunde também o conceito de nação, né, nação a gente já viu aqui no canal que é aquele conceito de pertencimento a uma etnia. E não necessariamente ela se torna cidadã, ela é um cidadão daquele país, né? Bom, nós temos que ver isso, analisar isso aqui, porque essa declaração dela contrasta patentemente com o que ela mesma disse na campanha eleitoral, quando ela fez a campanha voltada para os cidadãos italianos no exterior. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas é bom procurar, para quem ainda não viu, procurar aí na internet, né, declaração Giorgia Meloni antes das eleições, né? Ela fez um vídeo específico para os italianos do exterior, enaltecendo as comunidades italianas no exterior, dizendo que era favorável ao ius sanguinis e que defenderia o ius sanguinis até o fim, coisa que não aconteceu, né? Muito ingênuo, seria muito ingênuo da nossa parte acreditar que ela não sabe exatamente o que está acontecendo, né? É óbvio que ela sabe, mas, obviamente, todos os governos de um sistema parlamentar, vamos dizer assim, o principal objetivo deles é se manter de pé, né? Então, obviamente, ela não pode avançar muito nessas questões, né, quando ela fala para a imprensa em geral, porque senão acaba que o capital político dela pode ser reduzido, e aí nós já vimos aqui moção de confiança, ela pode até perder o apoio do parlamento, e ao perder o apoio do parlamento o governo cai. Bom, nós temos também o segundo registro que eu queria fazer para vocês, era este do presidente, né, do Sergio Mattarella, que disse o seguinte, né? Ele estava, só para contextualizar, né? Ele chamou os conselheiros do TGE para o Palazzo Quirinale, que é a sede da presidência da República Italiana, é um palácio, né? O Quirinale, e lá ele recebeu os conselheiros do TGIE, que é o Conselho Geral dos Italianos no Exterior, porque está acontecendo neste momento a Assembleia Plenária, a Assembleia Geral dos Conselheiros do TGIE lá em Roma. Então, todos os conselheiros, então, representantes dos diferentes países, salvo engano, eram umas 63 pessoas, né, presentes, estavam lá presentes diante do presidente Sergio Mattarella, que disse o seguinte, abre aspas: o decreto suscitou atenção e debate nas comunidades dos italianos. Estranhamento, como foi dito, como foi pouco antes definido. Isso porque quem o precedeu na fala foi a secretária-geral dos conselheiros gerais dos italianos no exterior, e ela falou deste sentimento, né, de não pertencimento mais, né, de você não estar... o contrário do sentimento de pertencimento, seria este termo que ela utilizou, que é o spaesamento, né? Que seria esse estranhamento. Já não me sinto mais pertencente, né, à comunidade italiana por conta dessas alterações legislativas tão drásticas que foram tomadas, e aí as pessoas estariam então profundamente sentidas
com relação a essas alterações. Então, o presidente retoma a fala da secretária-geral e aí ele mesmo traz para o discurso dele a própria fala da secretária-geral, que é essa do estranhamento, né, do não pertencimento. Será certamente útil e a ser seguida com atenção a reflexão que se abrirá sobre o tema no vosso conselho nesta sessão, para favorecer uma merecida consideração e, eventualmente, também alguma reconsideração dos temas que foram abertos. Bom, isso é o presidente da República, Sérgio Mattarella, um político experiente, um político hábil, uma pessoa que está na vida pública há muitos e muitos anos, foi por muito tempo parlamentar, foi primeiro-ministro, vice-primeiro-ministro, foi autor de leis importantes, como a Lei Mattarella, que é a lei, uma lei da situação política, né? Uma lei política, né? Uma lei eleitoral, digamos assim, que vigeu durante algumas eleições, né? 3 eleições. Ele também foi juiz da Corte Constitucional de 2011 a 2015, ok? Então, ele é advogado, claro, né, de formação, e está dizendo isso. Agora, muitas pessoas me pediram para comentar esta fala do Sérgio Mattarella. O que eu respondi nos comentários é o seguinte, né? Ele, obviamente, tem uma fala mais institucional, né? Uma fala mais protocolar, até porque ele assinou a lei, né? Ele assinou a lei, assim porque esse é o caminho, né, da lei, né? O parlamento aprova, vai para a sanção ou veto presidencial. É óbvio também que é muito limitada essa atuação de chefe de Estado, né? Porque ele é o chefe de Estado e a primeira-ministra Giorgia Meloni é a chefe de governo. Então ele se coloca de uma forma alheia às questões políticas do dia a dia, né? Que ele representa o Estado italiano, né? Como chefe de Estado que ele é. Então ele tem uma certa limitação institucional para pronunciar-se a respeito de determinados assuntos, né? Ele não vai dizer que acha que a lei é inconstitucional, até porque ele assinou a lei, né? E ele já deu outras declarações no passado, né? Que já assinou várias leis que ele acreditava que fossem inconstitucionais, mas com esse espírito democrático, respeitando o processo democrático do país, né? Do Estado italiano, que ele acabou assinando, né? Mas obviamente ele sabe das fragilidades, ele sabe das questões, das particularidades desta lei em específico, né, deste decreto-lei convertido em lei, né, número 74 de 2025, e ele sabe exatamente que algumas coisas podem ser questionadas ou mesmo alteradas. Aqui ele está falando de uma alteração legislativa, obviamente, né, que partiria então desta análise das conclusões, né, dos conselheiros gerais dos italianos no exterior, e assim poderia dar ensejo no futuro algum projeto de lei para modificar esta lei, né? Ele não está tratando de modificações que podem ocorrer e que devem ocorrer na Corte Constitucional quando do levantamento dessa questão para análise da Corte Constitucional. Então, aqui nós temos uma declaração que abre este caminho, né? Ele poderia simplesmente ter mencionado de outra forma, mas ele chegou no limite institucional que ele poderia chegar, dentro desta limitação institucional que ele podia chegar, ele chegou no limite para dizer isso, né? Ou seja, quando ele fala que uma merecida, né? Que merece consideração e eventualmente também alguma reconsideração, ou seja, ele já está pensando em mudança, né, dos temas que foram abertos. Então ele abre este caminho no sentir dele, né, no entender dele. Então essa é uma questão que merece ser não só considerada, mas também reconsiderada. Tá? Então é o máximo que ele pode chegar dentro da institucionalidade do cargo que ele ocupa, né? Então ele foi bastante prudente aqui na fala, né? Sem entrar em nenhum mérito, né?
Mas se uma lei deve ser talvez reconsiderada, quer dizer que então ela deve ter algum vício, né? Alguma coisa que é bastante patente, né? Bom, pessoal, o vídeo de hoje é para tratar justamente desta nova circular do Ministério do Interior italiano. Esta nova circular foi emitida no dia 17 de junho, portanto ontem, hoje é dia 18 de junho, e ela é uma circular menor do que a nossa primeira circular, que trazia instruções operacionais primeiras instruções operacionais, né? Esta é a primeira circular que saiu após decreto do Ministério, já estamos falando do Ministério do Interior, né? Porque nós sabemos que quem está no exterior está vinculado a algum consulado da rede diplomático-consular italiana ou chancelaria consular das diferentes embaixadas da rede diplomático-consular da Itália. Por que eu estou dizendo isso? Porque os consulados, né, a rede diplomático-consular, na verdade, ela está vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, né? Mas, obviamente, os consulados também exercem algumas competências que são atinentes à esfera de atuação do Ministério do Interior. Por exemplo, as cidadanias, registros civis de cidadãos italianos, registros civis de menores que se casam. Tudo que tem a ver com registro civil é matéria de competência que concerne ao Ministério do Interior. Portanto, os consulados, além de respeitarem as circulares do Ministério das Relações Exteriores, Ministério degli Affari Esteri, também se submetem às circulares do Ministério do Interior para fins da competência do Ministério do Interior que os consulados atuam, né? Que eu já mencionei aqui. Então, nós temos mais uma vez que esta que trouxe primeiras informações, né? Primeiras informações ou primeiras instruções operacionais, e aí ela falou como que se daria o tratamento dos filhos menores, mais especificamente sobre o artigo 4º, né, da Lei 91/92, com as modificações introduzidas pelo Decreto-Lei, sobretudo no artigo 1º, aliás, no artigo 4º, nas letras A e A bis, né, trazidas pelo decreto, que são aquelas questões, né, que nós temos o registro de menores, de cidadãos por nascimento. Aí a gente está lá no caput do artigo 4º, né? Cidadãos por nascimento, ou seja, reconhecidos pela via do ius sanguinis, podem registrar seus filhos menores nascidos antes da data de publicação da lei, dia 24 de maio de 2025, né? Então, os que já haviam nascido antes da publicação da lei, ou seja, até 24 de maio de 2025, devem ser registrados por via de benefício da lei, né? Que a gente viu aqui, que se assemelha a uma naturalização. Em termos práticos, se assemelharia a uma naturalização. E aqueles que nascerem posteriormente ao 24 de maio de 2025 também serão registrados por benefício de lei. Aqui o lapso temporal, esse marco temporal, ele marca somente uma questão de prazos, né? Os nascidos antes de 24 de maio de 2025 devem ser registrados por seus pais, tutores ou adotantes até o dia 31 de maio de 2025. E aqueles nascidos pós 24 de maio de 2025 devem ser registrados em até um ano da data do nascimento ou do estabelecimento da filiação, no caso da adoção. Então aqui nós temos que havia um vácuo, digamos assim, nesta circular, porque não havia a operacionalidade, né? Como que se daria esses registros. Já aqui nós temos algumas indicações a mais, né? Mas ainda também não é definitivo, né? Uma outra circular, digamos assim, intermediária, que não é definitiva, mas que traz já o que a gente já viu
e que tinha sido publicado lá num site de um consulado da Argentina, de Bahia Blanca, que trouxe os formulários tomando emprestado de uma outra circular do Ministério do Interior, que era a circular número... Então pegou emprestada de outra circular a fórmula, né? A fórmula número 85 do decreto do próprio Ministério do Interno de 5 de abril de 2002. Então aqui estão os modelos de declaração, né? Então a declaração de vontade, o anexo A, são os anexos desta circular. Anexo A, né? Que é a declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada por pais ou pelo tutor do menor estrangeiro ou apátrida que posteriormente reside legalmente por pelo menos 2 anos continuados na Itália, e para a declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada pelos pais ou pelo tutor de menor estrangeiro ou apátrida em até 1 ano do nascimento do menor ou da data posterior em que foi estabelecida a filiação, mesmo adotiva, por cidadão italiano por nascimento. Então aqui a gente já viu, né, que eles estão dando um tratamento distinto de quem é cidadão por nascimento, que vai poder então registrar os filhos, e cidadãos que não são reconhecidos por nascimento, que seriam aqueles, por exemplo, os trentinos, que foi pela Lei 379 de 2000. Então esses já não passariam mais se registrarem agora, os filhos mesmos já nascidos antes da data de 24 de maio de 2025, que é a data de publicação da lei de conversão do decreto. Nós temos também o anexo B, que é a declaração de vontade de aquisição da cidadania italiana apresentada por pais ou tutor do menor na data da entrada em vigor da lei de conversão, 74/25, filho de cidadãos italianos por nascimento, conforme o artigo 3 bis, inciso 1º, letras A e B da Lei 91/92, conforme convertido na Lei 74 de 2025, a ser apresentada até o dia 31 de maio de 2026. Então, este é o anexo B para aqueles filhos que foram nascidos, que já tinham nascido antes da entrada em vigor da Lei de Conversão do dia 24 de maio de 2025. E, por fim, nós temos o anexo C. Eu disse que a circular é pequena e é mesmo. O anexo C é este aqui. Anexo C. Declaração, então, feita por cidadão italiano que, tendo perdido a cidadania italiana, pretende readquiri-la, conforme o decreto-lei convertido em lei, que alterou o artigo 17, inciso da Lei 91/92, tá? Que deve ser apresentada entre 1º de julho de 2025, assim está lá na lei nova, né, na lei alterada. Então, entre 1º de julho de 2025 e 31 de dezembro de 2027. Então, esse é o prazo para quem quer readquirir. Para quem tinha cidadania, deixou de ter, porque se naturalizou, e assim ela pode agora, então, readquirir. Era um pleito já muito pedido por alguns políticos na Itália, né? Então é isso, pessoal. Nós temos aqui, então, já os textos, né? Esses textos são textos que serão redigidos pelos próprios oficiais da rede diplomática consular, não são formulários que devem ser preenchidos a priori, né? Porque são textos, né, que eu vou ler para vocês uma parte aqui de um desses textos. Hoje, diante de mim, oficial do registro civil do município tal, compareceram a indicar o nome dos pais, os quais declararam ser pais do menor tal. Então, obviamente, este aqui é um modelo para que a rede diplomática consular e os municípios italianos possam utilizar ao fazer estas declarações. Então, novamente, vão ter que se apresentar ambos os genitores, né, deste filho menor a ser registrado, seja ele nascido antes do dia 24 de maio, aí a data é 31 de maio de 2026, ou aqueles nascidos posteriormente à data de 24 de maio de 2025, que terão 1 ano a partir da data do nascimento, inclusive filhos
que vierem a nascer agora, a partir de agora, no futuro, deverão ser registrados desta forma aqui. Então é isso, pessoal. Este era o vídeo de hoje. Eu peço para que, se vocês gostaram do conteúdo, para que curtam, compartilhem, comentem caso queiram e também sigam o canal, se inscrevam no canal e caso queiram, comentem para a gente alcançar um público ainda maior que precisa de ter essas informações. Muito obrigado e até o próximo vídeo.